Amém? Não tem como a gente estar mal diante de uma presença dessa não, gente. De uma presença tão suave do Espírito Santo, como essa unção que está operando aqui nesse lugar, nessa manhã, para alcançar a sua vida, para abençoar a sua vida. Você é alvo do amor de Deus, você é alvo do cuidado de Deus, você é alvo da atenção de Deus. Amém? Ele já tinha preparado esse dia para você. Quando eu me lembro de quando eu era criança, e a gente aprendia logo cedo na escola dominical, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, querida, é por causa dessa expectativa santa da gente estar todo mundo junto, estarmos reunidos debaixo dessa presença, é saber que aqui nesse lugar, querido, ainda que por um momento eu esteja me sentindo fraco, eu estou junto com o meu irmão que está me fortalecendo, que está me levantando, um ajuda o outro, amém? É isso que está acontecendo aqui, estamos juntos como corpo de Cristo, um encorajando o outro, um levantando o outro, para quê? Para vivermos a vida abundante que Cristo conquistou para mim e para você naquela cruz, amém? Foi um preço muito alto que Ele pagou para que nós tivéssemos vida em abundância. E se esse é o desejo dEle, vamos desfrutar disso? Vamos desfrutar dessa vida, amém? E a palavra de Deus nos ajuda a viver essa vida abundante que Deus tem para nós. Isso é para você, querido, não é para quem está do seu lado, não. Isso é para você. Diga assim, a vida abundante de Deus é para mim. E eu aceito e eu escolho vivê-la. Amém? Aleluia. Sabe, querido, eu estava meditando no que eu vou compartilhar com vocês. E eu estava me lembrando que o mundo ele tem um ditado popular que ele diz que nem tudo que parece é. Quem já ouviu esse ditado aqui? Nem tudo que parece é. Amém? E sabe, de certa forma tem fundamento nesse ditado. Às vezes a gente considera algumas coisas de forma muito precipitada. Nós temos um preconceito, criamos um conceito, uma imagem de algo precipitadamente, sem observar o todo, sem olhar os ângulos, todas as formas, todas as possibilidades. E fazendo isso, a gente acaba muitas vezes não enxergando aquilo que nós precisamos ver, ou não enxergando as coisas da forma que Deus ele vê. Amém? E a palavra nos ajuda nisso, a como enxergar as coisas da maneira de Deus. Eu estava estudando e lembrando que na faculdade eu tive uma matéria de psicologia e ela falava sobre a Gestalt, e geralmente eu pensei, como é que eu vou explicar isso de forma rápida para não parecer chato? Mas eu me lembrei, eu tenho uma imagem para você dar uma olhadinha aqui. Primeira imagem, por favor, gente, do slide, e depois eu já posso seguir. Nessa não, mas se você não segue no Spotify, você pode aproveitar e acessar a nossa playlist. Eu sei que vai chegar aí a imagem, sabe, gente? E enquanto está chegando, essa psicologia da Gestalt, ela fala que para o inteiro, ele é interpretado de maneira diferente do que a soma das partes. Quem está vendo a árvore aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem está vendo a árvore? Quem está vendo a leoa? Quem está vendo o gorila? Quem está vendo os peixes? Encontrou, né? Sabe, gente, e ela fala justamente sobre isso, sobre como a gente tem um conhecimento das partes, mas que existe uma compreensão do todo. E deixa eu te falar, muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida. A gente está olhando uma coisa que parece, mas não é. Parecia só uma árvore no começo, mas depois você viu que tinha muito mais coisa acontecendo. Parece às vezes que uma palavra num domingo de manhã é uma simples coisa na sua vida, mas tem muito mais coisa dentro disso acontecendo que vai abençoar você. Amém? E a nossa percepção, a nossa interpretação, a nossa vivência vai influenciar o jeito como a gente olha para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Do mesmo jeito que eu sei que você, de certa forma, foi influenciado por aquilo que eu falei a respeito da imagem. Talvez se eu não tivesse dito que existe uma leoa nessa imagem, você não teria enxergado. Talvez se eu não falasse do gorila, você não teria visto. Se eu não falasse dos peixes, você não teria visto os peixes. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que Deus fala também abre os nossos olhos para enxergar a realidade que nós precisamos ver. Amém? E nós somos influenciados por uma percepção, por um estímulo.
a gente poderia olhar para o céu, ver uma nuvem e iria parecer um sorvete. Mas alguma outra pessoa podia olhar e dizer, é um palhaço. Quem tem razão nessa história? O autor. O autor sempre vai ter a palavra final. O autor sempre vai ter a percepção correta. O autor da sua vida sempre vai ter a imagem clara e precisa que você precisa enxergar para avançar na sua vida, querido, sem medo de viver o que Deus planejou para você, amém? Querido, aquilo que Deus planejou para a sua vida, Ele é bom, perfeito e agradável, não fica com medo não. Entra no chamado de Deus para a sua vida, corre essa carreira, não desiste, amém? Recebeu aí? Glória a Deus, sabe, gente? Então existem coisas na nossa vida que são assim, existe um jeito certo do Criador. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Isaías 55, nós vamos começar por lá. Aleluia. Eu estou usando a versão da Nova Bíblia Viva. E eu vou compartilhar com vocês aqui também no telão, porque eu sei que talvez seja diferente da sua versão. Mas eu quero que você preste muita atenção em cada palavra que será liberada aqui nessa manhã hoje. Amém? Dê o slide, pessoal. Aleluia. Em Isaías 55:3, Deus está fazendo um convite para salvar o povo. E Ele diz, olha, escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Olha só, quando Deus ele faz um convite para a salvação, quando Deus ele faz um convite para que o seu povo desfrute de um favor, desfrute de algo que somente Ele pode proporcionar, Deus ele está dizendo, olha, escute-me com toda a sua atenção, venha a mim, ouça bem, pois a sua vida, ela depende disso, querida, nossa vida, o nosso futuro, depende daquilo que Deus fala ao nosso respeito, não depende das vozes ao nosso redor. Não depende das vozes na sua cabeça, na minha cabeça, depende daquilo que Deus diz. O que Deus diz é o que prevalece sobre a minha e sobre a sua vida. E Deus está dizendo, olha, então escute com toda a sua atenção, venha a mim, ouçam bem, pois a sua vida, ela depende disso. E Ele vai continuar dizendo no versículo 8. Aleluia, 8 e 9. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E no versículo 11, ele vai dizer, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Ela sempre traz o resultado que eu determinei. Querido, esse é o jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor do que o nosso. Ele está dizendo, olha, você tem certos pensamentos, mas os meus são muito mais altos do que os seus. Você tem até algumas maneiras, alguns caminhos, mas o meu jeito é muito melhor. E sabe por que é melhor? Porque o meu jeito funciona quando o seu não funciona. Em todo tempo. Deus ele diz, olha, quando eu falo, assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, ela sempre traz o resultado que eu determinei. Querido, quando Deus ele libera uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer, porque ela sempre produz aquilo para o qual Deus ele liberou sobre a sua vida essa palavra. Querido, que segurança nós temos em sermos filhos de um Pai tão bondoso, tão amoroso, que cada palavra dele, liberada sobre a minha, sobre a sua vida, tem a intenção de ser cumprida e ser realizada. A gente não está vivendo como uma pessoa que está nos enganando, não. Pelo contrário, o Espírito Santo, esse amigo, essa pessoa maravilhosa dentro de nós, a palavra diz que Ele sonda o coração de Deus e nos revela a vontade dEle para a nossa vida. Com qual intenção? A intenção de realizar, querido, aquilo que Deus te disse, aquilo que Deus falou, seja através de alguém, seja dentro de você, Ele tem a intenção de cumprir na sua vida. E esse caminho é muito mais alto e muito melhor do que o seu. Então vamos parar de perder tempo tentando fazer do nosso jeito e aceitar o jeito de Deus, porque vai funcionar rápido e vai dar certo na nossa vida.
Amém? Eu fico feliz demais com essa palavra. Eu sempre estou empolgado por isso, porque eu creio, eu tenho experimentado na minha vida essa palavra funcionando, querido. O resultado que nós temos é o resultado da palavra que nós cremos e praticamos. Se a gente não crê na palavra, querido, quão triste será a nossa vida. E quão ruins serão os resultados que a nossa vida vai produzir. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, na palavra infalível de Deus, querido, não importa o que esteja acontecendo, nosso fruto será bom por causa da palavra. Amém? Oh, aleluia. Então existe um jeito, querido, da gente olhar para as coisas e a gente identificar que vale muito a pena ficar com o jeito de Deus. Mesmo quando a nossa mente diz o contrário, mesmo quando as pessoas dizem o contrário, mesmo quando os especialistas dizem o contrário, fique com a palavra de Deus, querido. Ela é a palavra final na sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, ela é a palavra final. Eu lembro que, eu acredito que todos vocês saibam do que está acontecendo comigo temporariamente, daquilo que eu já venci, que estou concluindo nessa etapa. Mas eu lembro que, quando o médico chegou para mim, com o diagnóstico de um câncer, eu parei e lembrei quando Paulo ele fala que a nossa vida é como uma corrida, uma maratona. E eu fiquei pensando, numa corrida, quem é que ganha? Quem chega primeiro? Aí o Espírito Santo me perguntou, quem chegou primeiro? O diagnóstico do médico ou a palavra? Eu falei a palavra. Ele falou, então quem ganhou? Querido, é a palavra de Deus quem ganha. Então não abre mão da palavra não, é a palavra de Deus quem ganha. Antes que qualquer outra palavra chegasse na sua vida, já existe uma palavra de Deus que chegou primeiro sobre você. E querido, nada pode te parar se você segurar e se você ficar com essa palavra, amém? Aleluia, então existe um jeito. E a gente estava cantando aqui sobre o impossível ele não existe. Como Deus é maravilhoso, eu tinha essa canção no meu coração. E ontem, quando eu mandei mensagem para Tinho, eu falei, Tinho, eu preciso de uma música amanhã no culto, o impossível não existe. Tinho falou, pastor, já estava no repertório, Deus já tinha falado comigo. Ou seja, querido, Deus já havia programado essa manhã para te dizer que não existe impossível, que não existe nada que possa te parar, querido. Se levanta por dentro com essa palavra, amém? Deus já tinha preparado isso. E eu fui na internet pesquisar acerca de impossível e de algumas coisas que eu estava com a mente tentando acessar algumas frases, não estava achando. E eu encontrei uma frase bem interessante que dizia assim, a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Alguém que desistiu de um sonho, alguém que desistiu de um projeto, alguém que desistiu do chamado, alguém que desistiu do casamento. Alguém que desistiu de crer para a sua cura. E essa frase dizia, a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Mas esse não é você. Você não é como aqueles que desistem, você não é como aqueles que retrocedem. Você faz parte do povo da fé, do povo que crê, que continua avançando, querido. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim, meu irmão, se você queria desistir, desista agora, porque eu vou te encorajar a continuar avançando. Amém, querido? Esse não é você, você não é aquele que desiste. E apesar dessa frase ser muito legal, mas existe uma realidade na palavra de Deus que fala o que é o impossível. O que será que é o impossível? Deus fala na sua palavra, qual a definição de impossível? Fala. Deus fala e vai falar conosco nessa manhã, amém? Quero te convidar a ir lá no livro de Zacarias. Aleluia. Aleluia, Deus está falando com você, querido? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Zacarias, no capítulo 8. Tem algo... Gente, é forte demais, gente. A palavra de Deus é muito preciosa. Ela opera na nossa vida, meu Deus do céu. Aleluia. Zacarias capítulo 8, versículo 6. Vai dizer o seguinte. O Senhor dos Exércitos diz, mesmo que isso pareça impossível para vocês, para mim
isso é algo muito simples. Olha o que Deus está falando. Mesmo que isso pareça impossível para vocês, para mim isso é algo muito... A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus, Ele estabelece que independente de como a gente pensa ou não, é Ele quem determina. Olha o que Ele diz. Mesmo que isso signifique, independente de como você está enxergando, a minha visão, o meu jeito, a minha definição, diz que embora pareça impossível aos seus olhos, para mim é algo muito simples. Você acha que Deus está preocupado lá em cima com alguma coisa? Porque a gente está preocupado com alguma coisa aqui embaixo. Se nós estamos assentados com Cristo. Então, querido, mesma visão. Deus, quando Jesus, naquela cruz, nos resgatou de onde estávamos e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, Deus tirou o teu olhar da maneira natural e colocou o teu olhar no mesmo nível que o olhar que Ele tem, assentado com Ele. Desse lugar, quando Deus olha para algo que parece impossível, Deus vê que é algo simples. Não é algo difícil. Faz sentido que algumas coisas na sua vida, elas começam a perder a forma que ela tinha quando você começa a olhar por esse ângulo? Aquilo que parecia talvez tão complicado, aquilo que parecia talvez realmente tão difícil, Deus está dizendo, olha, para mim isso é muito simples de resolver. A melhor parte, sabe qual é? Deus não só acha muito simples, como Ele está interessado em resolver isso para você. Ele está interessado em resolver isso, querido. E Ele fala sobre isso, e a versão amplificada, ela vai dizer, se é difícil diante dos seus olhos, ou pelo dicionário bíblico vai dizer, além da sua capacidade. Querido, se algo por acaso está difícil diante dos seus olhos, ou na sua visão, está distante da sua capacidade, mude os seus olhos de lugar, tire os seus olhos dessa circunstância, coloque os seus olhos na palavra, e você vai ver que a resposta está diante de você. A resposta é simples, querido. Deus, Ele não complica nada para a nossa vida. A palavra é simples para nós. Nós só precisamos ouvir, receber, praticar para ver os frutos acontecendo. E eu quero mesmo te estimular insistentemente a olhar para a sua vida e ver que as dificuldades que você imagina que estão ali, as dificuldades que você imagina que estão ali, Deus está dizendo que é algo muito simples para Ele resolver. Está a um passo da presença. Está a um passo de buscá-lo, está a um passo de você ir até Ele e deixar que Ele resolva isso para você. Amém? E eu sei que na última pregação que eu tive aqui, eu falei sobre sermos herdeiros das promessas de Deus. Isso inclui saúde, isso inclui prosperidade, isso inclui um pacote completo de bênçãos, de vida abundante, querido. Mas nós precisamos pegar essas promessas, a gente precisa nos apossar dessas coisas que Deus tem para nós. Essa realidade que eu estou pregando para você, eu falo que é realidade, porque antes de pregar para você, eu estou experimentando na minha vida, então eu sei que funciona. Essa realidade, essa promessa, essa palavra de Deus, querido, precisa ser agarrada por você. Não é de qualquer jeito não, não é como você senta aqui, você escuta uma palavra que passa, que não é uma palavra bonita não, é uma palavra que você agarra, puxa para a sua vida, porque você sabe que ela vai fazer as coisas mudarem de rumo. Elas vão fazer as circunstâncias se renderem, querido. Amém? Aleluia. E existe um homem na palavra de Deus que ele é um excelente exemplo de como olhar para dificuldades, como olhar para impossibilidades e receber aquilo que ele creu que Deus disse. E esse homem é Abraão. Eu sei que você conhece boa parte da história dele, eu sei que você sabe que já com idade avançada, na verdade com 75 anos de idade Abraão, 65 anos Sara, eles receberam a promessa de terem um filho. Parecia difícil demais e até mesmo impossível. Mas a palavra nos conta que após 25 anos, o menino nasceu. Eu não sei por quanto tempo você está esperando, mas uma coisa eu sei, vai nascer.
vai nascer, vai se cumprir, vai acontecer na sua vida, querido, vai se manifestar. Não importa quanto tempo já passou, continua crendo na promessa de Deus, continua crendo naquilo que a palavra diz. Oh, aleluia, querido, funciona. Abraão experimentou isso funcionando na vida dele, funciona para você também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos comigo, por favor, lá em Romanos. Porque existe, querido, uma jornada do impossível. Aleluia. Você entendeu que o impossível é algo simples? Você entendeu isso? Para Deus o impossível é simples, querido. Não é medido pelo tempo, não é medido pela circunstância, não é medido pela situação. É medido pelo que a palavra dele diz. E se Deus diz, vai acontecer. Amém? Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 16, nós vemos a palavra de Deus nos dizer que as promessas de Deus, portanto, elas são concedidas a nós, por meio de quê? Da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus em quem Abraão creu. O Deus que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse o quê? Impossível de cumprir-se. E porque sua fé era forte, ele não se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão, o que? Nunca duvidou, ele creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Aleluia, querido. Eu não precisaria dizer mais nada para você. A palavra de Deus é suficiente para lhe dizer que se você crer, vai acontecer na sua vida. Mas eu entendo que realmente durante 25 anos foi uma jornada de crer tantos e tantos e tantos dias esperando o cumprimento daquela promessa, e ela veio e ela se manifestou. E nessa jornada existem alguns pontos que me chamaram a atenção dentro desse texto que nós lemos agora e que são importantes para a nossa vida. Amém? Aleluia, eu estou falando tão rápido que eu estou com sede. E dentro dessa jornada, querido, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: aceite o presente. Aceite a palavra de Deus na sua vida. O texto vai dizer, olha, as promessas de Deus, elas são um presente. Querido, você precisa aceitar, esse é o primeiro passo. Pastor, eu preciso ver a manifestação de cura na minha vida. Qual é o primeiro passo? Aceita que ela já foi dada para você. Aceita que isso foi liberado para a sua vida. A palavra diz, olha, enviou a sua palavra e o sarou. Querido, já foi feito, aceita. Aceita o presente de Deus para você, querido, as promessas de Deus. Aquilo que você precisa, já existe uma palavra liberada para abençoar você. Então aceita aquilo que Deus está te dando. Para de tentar achar que eu preciso fazer alguma coisa para merecer isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Não posso receber assim de graça. Eu não mereço isso de graça. Não, mas tanta gente para ser curada, por que eu tenho que ser curado? Querido, aceita o presente de Deus na sua vida. O primeiro passo que você precisa dar para ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na sua família, é aceitar as promessas de Deus para você. Isso significa você recusar as sugestões do diabo e ficar com o que a palavra de Deus diz.
Oh, aleluia, querido. O diabo sempre vai ter uma sugestão para você. Mas Deus, Ele tem uma promessa. A sugestão do diabo é só um engano. Mas a palavra de Deus é uma promessa firme para a sua vida. Aceita isso, aceita esse presente. Sabe, eu estava hoje é domingo, acabei se confundindo. Hoje é domingo, nessa sexta-feira agora, eu tive já a minha 10ª sessão de quimioterapia. E eu estava lá no hospital, eu estava conversando com a outra paciente. E ela estava dizendo, Felipe, seu cabelo não caiu? Eu falei, não, caiu não. Aí ela fez, o meu está começando a cair. Aí eu falei, mas isso não é vontade de Deus não, não aceito isso não. Eu oro para que o seu cabelo não caia, que você passe bem por todo esse processo. Infelizmente, a resposta que eu recebi foi, mas perder o cabelo faz parte do processo. Gente, aquilo partiu meu coração. Eu não tinha muito tempo naquele momento para conversar mais com ela. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela não entendeu que existe algo disponível para ela, para que ela possa usar, que vai mantê-la de pé. Do mesmo jeito que eu estou de pé hoje, ela pode ficar de pé também. Amém, querido? Nós precisamos entender que o jeito como a gente recebe as promessas de Deus mostra se nós de verdade aceitamos em nosso coração aquela palavra, aquela promessa ou não, querido. E muitas vezes a gente não está vivendo porque Deus está dando algo para nós e a gente está dizendo, não precisa não precisa me dar esse presente não, eu compro. Não precisa me dar esse presente não, eu vou atrás dele. Não precisa me dar isso não, eu faço do meu jeito. Ei, abre mão do teu jeito e fica com o jeito de Deus dá certo. E funciona, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, aceita esse presente que Ele escolheu te dar. Não fica tentando demonstrar algum tipo de merecimento. Você está perdendo tempo, seja rápido. Deus está te dando, Pai, obrigado, eu aceito, eu recebo. E eu começo a desfrutar disso na minha vida. Querido, Efésios vai dizer para a gente que nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo, porque o tempo está correndo, Jesus está voltando já, a gente tem muita coisa ainda para viver e fazer nessa terra. Então, querido, se você quer desfrutar daquilo que Deus tem para você, seja rápido em aceitar e cumprir aquilo que Deus disse. Não demora, Jesus está voltando. Não chega lá em cima pensando, mas tal coisa não aconteceu por quê? Porque você ficou esperando. Não, querido, recebeu uma palavra de Deus, se levanta e corre com essa palavra. Amém? Então aceita esse presente. Segundo, aleluia. Apertei? Amém. Busque conhecer quem fez a promessa. O texto ele diz, olha, essa é a promessa do próprio Deus em quem Abraão creu. Abraão conhecia o Senhor, Abraão conhecia quem era que estava fazendo uma promessa para ele. Busque conhecer o Senhor. Quanto mais você se dedicar em conhecer o Senhor, em intimidade com Ele, na presença dEle, dentro do seu quarto, em oração, lendo a palavra, querido, mais você estará firme diante das circunstâncias para manter a palavra em você, arraigada no seu coração. Nós precisamos conhecer quem está falando para a gente. Não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. A gente precisa nos assegurar disso. Abraão, ele tinha segurança. Ele falava, olha, é o Deus que dá vida aos mortos, que chama as coisas que não existem como se já existissem, querido. Esse é o seu Pai. Conheça o seu Pai. Oh, aleluia, isso vai te salvar, querido. Porque sabe por quê? Porque vai te ajudar a identificar as vozes que vêm dele, as vozes que não vêm dele. É muito simples você saber se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo. Presta atenção. Vê se está de acordo com a palavra. Confere na palavra. Querido, se não vem da palavra, não é a voz de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o youtuber que você está escutando todos os dias. Cuidado com aquela blogueira que faz live de oração todas as madrugadas, mas a vida dela não condiz nem um pouco com o que a palavra de Deus ensina. Durante o dia posta uma coisa, de noite, de madrugada está fazendo live de oração no Instagram. Cuidado com o que você está ouvindo, querido. Não troca o tempo que você pode estar na presença do seu Pai, conhecendo mais sobre Ele, para estar nas redes sociais, conhecendo a vida de gente que não tem uma palavra final sobre a sua vida.
Oh, aleluia. Amém? Funciona para a minha vida também. Escute com atenção, querido. A palavra diz, olha, assim, quando Deus disse a Abraão, Abraão ele parou para ouvir. Presta atenção no que Deus está falando na sua vida. Faz uma revisão, a gente já está no mês de outubro, faz uma revisão de tudo aquilo que Deus já falou para você esse ano. Você parou para ouvir com diligência? Você parou para ouvir com atenção? Abraão, ele parou para ouvir com atenção aquilo que Deus está falando. E por que você precisa escutar com atenção, querido? Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para ver a manifestação das coisas de Deus na sua vida, você vai precisar da fé. Então você precisa ouvir aquilo que Deus tem para te dizer, querido. E outra coisa que o Espírito Santo me disse, ao receber uma palavra profética sobre a sua vida, escuta com atenção aquilo que a pessoa está dizendo. Eu sei que às vezes o poder de Deus está se movendo de uma forma tão poderosa em nosso meio. A gente vem aqui na frente para a imposição de mãos, uma pessoa usada por Deus traz uma palavra de conhecimento, de sabedoria para a nossa vida. E as nossas emoções estão pulando dentro de nós. Mas ei, coloca as emoções no lugar naquele momento e preste atenção no que Deus está falando com você. Às vezes a pessoa está liberando a palavra para a gente e a gente está orando junto, a gente está falando outra coisa junto, a gente acaba não ouvindo o que Deus está falando. Querido, quando Deus estiver falando com você, silencia as outras vozes e escuta o que Ele está dizendo. Silencia as suas emoções, amém? E muda, como eu falei, o seu foco, porque o quarto passo é, creia, mesmo que pareça impossível. Foi isso que Abraão fez. Ele não se moveu pelo que parecia, querido, ele se moveu por aquilo que Deus disse. Mais uma vez eu lhe digo, Deus está nessa manhã tirando os nossos olhos daquilo que parece para colocar os nossos olhos naquilo que realmente é. E a palavra de Deus é o que realmente é sobre a nossa vida. Amém? Abraão, ele fez isso porque, querido, quando nós colocamos os nossos olhos na palavra de Deus, quando nós escutamos com atenção, quando nós cremos, independente do quanto pareça difícil ou impossível, nós estaremos nos fortalecendo na nossa fé. Não é apenas sobre crer, querido, mas é sobre nos fortalecer na fé. E Abraão, ele passou por isso também, porque a palavra diz, e porque sua fé era forte, Abraão, ele nem se preocupou. Aí quando eu li isso, eu fiquei, caramba, porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou. Então, se eu ando me preocupando, significa que a minha fé está fraca. Simples assim. Quando nós nos fortalecemos na palavra de Deus, ouvindo com atenção o que Deus está dizendo, preocupação não encontra lugar na nossa vida. A preocupação não nos intimida diante do chamado e das promessas de Deus para a nossa vida, querido. Abraão, porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou. Quer parar de se preocupar? Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé através da palavra, daquilo que você escuta. Isso é tão importante, queridos. Isso salva a sua vida. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando a situação, quando a notícia, o diagnóstico de um câncer que já foi curado apareceu, eu não corri para me fortalecer. Eu já estava forte o suficiente na palavra de Deus, ao ponto que isso não me preocupou. Graças a Deus tenho testemunhas aqui que viram e vêm todos os dias, desde o primeiro dia do diagnóstico. Não me preocupou. Porque, querido, eu estava firme. Deus, Ele te encoraja nessa manhã a fortalecer a sua fé. Não é como uma medida desesperada, não. Pelo contrário, Deus quer que você esteja forte, firme na palavra, firme na fé, para que quando circunstâncias se levantem, querido, você não seja abalado e a preocupação não venha te roubar do lugar que Deus te deu. Porque, querido, tudo que Satanás quer é minar a sua fé, te roubar.
A palavra diz que ele é o ladrão. Tiago vai dizer, olha, se você duvida, você não vai receber nada de Deus. Não espere receber nada se você é como aquele que duvida. Satanás quer fazer você duvidar, querido, mas se você estiver se fortalecendo a sua fé, eu lhe garanto que quando os ventos soprarem, você vai permanecer firme. Sabe por quê? Porque é isso que a palavra me diz, que quando os ventos sopraram, aquele que escutava e praticava as palavras de Cristo, ele permanecia, aquela casa permanecia, independente da tempestade. Querido, aleluia, independente do que possa acontecer na sua vida ou esteja acontecendo, se você estiver firme naquilo que Deus disse, nada vai te abalar, preocupação não vai te alcançar e você não será roubado. Aleluia, aleluia. Querido, não se permita ser roubado por Satanás, não, com dúvidas no seu coração. Oh, quanta gente sofrendo, esperando pela manifestação de uma cura, e não vê a manifestação disso acontecer. Por quê? Porque tem deixado dúvida entrar no seu coração, tem deixado Satanás te roubar, colocando dúvida dentro de você. Encha-se com a palavra, se encha com a palavra de Deus, querido, e quando as coisas, por acaso, em algum momento, quando algo vier a acontecer, você vai estar firme o suficiente para não olhar para as circunstâncias e permanecer inabalável, como Abraão, crendo, mesmo que pareça impossível, crendo, mesmo que fosse difícil diante dos seus olhos. Oh, aleluia, querido. A chave para ver coisas impossíveis acontecerem na minha vida e na sua vida é a nossa fé. É maravilhoso a gente cantar, o impossível não existe. A chave para isso é a nossa fé. Jesus, ele diz, olha, tudo é possível. Para quem? Para quem crê. Tudo é possível. Para quem crê. Isso não exclui você. Você faz parte disso. Abraão também, querido, ele nunca duvidou. A palavra diz que, olha só, entretanto, Abraão nunca duvidou. Ele creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Não se permita ser roubado pela incredulidade. A palavra de Deus, ela nos diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Vai fugir. Se o diabo está vindo com dúvida, querido, colocar dúvida no seu coração, sujeite-se à palavra de Deus. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. É engraçado não, é maravilhoso como Deus, ele nos prepara. Como essa manhã, que Deus está nos preparando para desfrutarmos de coisas maiores na nossa vida. Eu lembro que no mês de março, eu ainda não havia recebido nenhum diagnóstico, nem suspeitava de nada. A gente estava em Campina Grande, na reunião de pastores, e foi falado acerca de um livro. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? E eu lembro que quando o pastor João Roberto falou algo sobre esse livro, eu falei, eu preciso ler isso. Aí eu corri na livraria, não tinha na livraria mais, porque todo mundo teve o mesmo pensamento que eu, todo mundo correu para adquirir o livro. Eu liguei para a Catiana, falei, ei, você tem esse livro aí, por favor, separa para mim, eu preciso ler esse livro. E eu comecei a ler esse livro em março, sem imaginar que no final de abril, ele teria sido fundamental para que eu estivesse firme diante das coisas que viriam. E é interessante que nesse capítulo, ou nesse livro, o irmão Reagan, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre como nós precisamos nos sujeitar a Deus. Resistindo à incredulidade, resistindo às dúvidas. Quero chamar a equipe de música aqui. E ele faz uma confissão. E hoje pela manhã o Senhor me lembrou dessa confissão e eu quero fazer com... E eu quero fazer com você. Eu quero que você levante sua mão. Diga assim comigo. A fé sempre tem um bom testemunho. Eu ando pela fé, não pelo que vejo. Eu sou uma pessoa de fé. Eu repudio a dúvida e o medo.
Sou um filho da fé. A minha fé funciona. Eu sempre tenho um bom testemunho. Eu sou do lado de Deus. E Ele é por mim. Pertenço e sirvo a Deus. Sou filho dEle. Creio que assim será. Exatamente como me foi dito na sua santa palavra. Ela não pode falhar. Então eu também não posso. Eu estou firmado nela e em suas promessas. Querido, essa confissão me ajudou tanto a permanecer de pé, querido. Resistindo a toda e qualquer influência ou seta que Satanás pudesse lançar na minha mente. Só que Abraão também entendeu que não bastava crer independente das circunstâncias, não bastava escutar com atenção, não bastava ele não duvidar, mas Abraão, ele também entendeu que ele precisava louvar antes de ver acontecer. O coração dele precisava manifestar confiança e gratidão ao Senhor, antes de ver o milagre acontecer, querido. Nossos momentos de adoração revelam o quanto nós estamos crendo ou não. Ou será que somente eu, em algum momento, no meio da congregação, estava tão preocupado com alguma situação que o louvor estava aqui se derramando na presença de Deus e eu estava pensando nas contas em casa? Será que só eu estava, em algum momento, sentado, enquanto o louvor estava aqui ministrando, eu estava pensando que eu tinha uma consulta médica no outro dia? Quando nós estamos confiantes na palavra de Deus, o nosso coração, ele revela isso através de louvor e adoração. A palavra diz que Abraão, ele louvou a Deus, independente das circunstâncias. E como último ponto, a palavra diz que Abraão estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Abraão, ele tinha expectativa de que Deus, ele era poderoso para cumprir aquilo que ele havia dito. Como está a nossa expectativa acerca das coisas que Deus diz para nós? Quando nós temos expectativa, nós não desistimos. Só desiste quem perdeu as expectativas primeiro. Mas Abraão não. E a palavra diz que ele recebeu pela fé, porque ele manteve a sua expectativa de que o Deus que ele cria era poderoso para fazer e para cumprir tudo aquilo que ele precisava. Nós precisamos, querido, viver absolutamente certos do poder de Deus, capaz de operar coisas sobrenaturais na minha e na sua vida. Porque enquanto eu meditava sobre essa jornada do impossível que Abraão viveu, o Senhor me dizia que antes de existir uma jornada por fora, existe uma jornada por dentro. Eu primeiro creio por dentro, para depois se manifestar do lado de fora. E o Senhor me dizia: por fora você nunca vai superar as impossibilidades, se elas não forem superadas por dentro primeiro. Essa manhã é uma manhã de superação para você. Eu sei que esse domingo é um domingo de superação para você. Um domingo de superar diagnósticos, um domingo de superar desânimo, um domingo de superar medo, um domingo de superar preocupação, um domingo de superar, querido, tantas coisas que tem te confrontado, mas que pela palavra o Senhor está te libertando nessa manhã. E às vezes a gente cita o Salmo 23, eu já ouvi até ministração sobre isso, e a gente fala
prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, né? E a gente se imagina sentado diante do medo, diante da falta, da doença, da preocupação. Quem já se imaginou assim? Ou algumas pessoas já se imaginaram. Mas deixa eu te falar. Jesus, ele sentou num lugar onde ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E querido, naquela cruz, ele triunfou sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Ele mudou completamente a nossa condição. E em vez de estar assentado diante dos nossos inimigos, ele nos levou para estar assentado com ele nas regiões celestiais. E nesse lugar, querido, impossível não existe. E sabe o que o Senhor me lembrou também? E eu quero te lembrar nessa manhã. Quero te convidar a ficar de pé. O louvor vai cantar essa canção mais uma vez, porque eu quero que você faça essa declaração com a convicção daquilo que você ouviu hoje nessa manhã. Mas existe uma palavra que foi liberada sobre nós, sobre essa igreja. E eu quero te recordar a partir dela. Sabe por quê? Porque Abraão, para ver o impossível se manifestar, ele não tirou os olhos daquilo que Deus havia dito. Amém? Eu vou pensar grande. Eu vou sonhar alto. Eu vou criar ousadamente. Foi essa palavra que o apóstolo liberou para nós. Onde nós estamos nessa palavra? Onde nós estamos nessa jornada? De pensar grande, sonhar alto e criar ousadamente. Você não pode desistir. E você não vai desistir. Porque ainda que pareça impossível para você, para Deus, é algo muito simples.